Bom dia! Bom dia na paz de Cristo Jesus, a todos os amigos aqui do Facebook, a todos os amigos que vão assistir essa live. Gostaria de fazer uma reflexão, uma meditação nessa manhã em um texto bíblico que hoje pela manhã eu estava aqui meditando na palavra de Deus, que é sempre importante a gente ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Eu sei que às vezes a vida da gente ela não corresponde dentro de um padrão a qual continuamente nós deveríamos nos encaixar, estar, para podermos termos autoridade para falar algumas coisas. Mas mesmo assim eu quero fazer uma reflexão com você a respeito de um texto sagrado, diante da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Baseado nisso, eu quero refletir com você uma passagem bíblica. Como eu disse, estava meditando e senti assim algo de Deus no meu coração. E eu queria compartilhar com você, que se encontra em Mateus, no capítulo 8, os 4 primeiros versículos deste capítulo. Mas o versículo que eu quero ler é o 2 e o 3, que diz assim, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Na outra tradução, na atualizada, diz que imediatamente ele ficou curado, ele ficou limpo. Me chama muita atenção nesse texto, primeiro, porque esse milagre ele acontece quando Jesus desce do monte provavelmente das Oliveiras, aonde ele pregou o seu maior sermão, nos maiores conjuntos de regra para a igreja exercer. E ele ensina coisas lindas, maravilosas, desde o capítulo 5 até o final do capítulo 7. Foi uma mensagem poderosa. Jesus falou de muitas coisas nesses capítulos, de como nós deveríamos viver, de como nós deveríamos amar o nosso próximo, de como nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e ele ia nos acrescentar as outras coisas. E ele ensinou com muita autoridade, ele ensinou com muita precisão, ele falou com muita convicção. Esses ensinamentos que está contido no capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. E tantas outras coisas lindas que tem nesse capítulo, que depois você pode refletir, você pode meditar com mais calma. Ele prega esse sermão poderoso, as multidões se aglomeram ao redor dele, e a Bíblia diz que quando ele termina de pregar esse sermão, que ele desce do monte, a multidão o acompanha, a multidão não larga Jesus. E eu já aprendo uma lição aqui muito importante, que aqueles que se aproximam de Deus, que ouvem as palavras, o ensinamento de Deus, eles têm que ter esse desejo de não deixar Jesus. Eles têm que sentir esse desejo de querer estar mais perto de Jesus. É a primeira lição que eu aprendo nesse contexto. Eles desejavam estar com Jesus. Então ele desce do monte e se aproxima dele, a Bíblia diz, um leproso. E comigo aqui, meditando aqui na minha coisa da minha cabeça, eu fiquei imaginando que esse leproso
como ele não podia estar no meio da multidão, até mesmo por uma questão cerimonial, ele era considerado impuro, ele era considerado desprezado, tinha que se afastar da sociedade, das pessoas, porque ele era doente de uma doença muito grave e perigosa para a época. Mas creio eu que de longe, distante, ele estava ali ouvindo todas as palavras de Jesus. E creio eu que ele absolve para a sua vida todo o sermão que Jesus pregou no monte ali. E ele é impulsionado pelas palavras que ele ouve a crer em Jesus, a crer a tal ponto que ele demonstra a sua crença, ele demonstra o quanto ele acreditou nas palavras pregadas por Jesus lá no monte, é que ele ousa agora se aproximar de Jesus, mesmo diante da multidão. E isso é muito lindo, a importância de nós ouvirmos as palavras de Jesus, acreditarmos no poder desta palavra e tomarmos uma decisão, tomarmos uma atitude em nossas vidas de nos aproximar de Jesus. Esse leproso aqui, considerado impuro, considerado alguém inadequado para conviver com a sociedade, ele creu no que ele ouviu Jesus falar e ele foi ao encontro de Jesus. Todo ser humano na terra, todo ser humano na terra, ele tem que atentar para isso. Ele tem que atentar para ouvir a palavra de Deus. E quando ele ouvir a palavra de Deus, ele tem que atentar no seu coração em crer em todas as palavras que Jesus fala a ele. E crendo nestas palavras, ele tem que se aproximar de Jesus. Porque a intenção de Jesus através da sua palavra é conduzir os homens até ele. Porque ele é o único caminho, ele é a única saída, ele é a única alternativa para o homem pecador, para as pessoas que necessitam de um milagre. E esse leproso aqui, ele entendeu isso quando ele ouve o sermão de Jesus. Ele entendeu que ele precisava agora se aproximar de Jesus, porque ele já tinha ouvido as palavras de Jesus, ele já tinha crido no seu coração. E creu tanto que ele ousou enfrentar a multidão que podia discriminá-lo. Eu quero ser breve nessa reflexão. Eu não sei qual o problema que você enfrenta. Eu não sei quais são as suas dificuldades da sua vida. Mas uma coisa eu sei. Você precisa crer nas palavras de Jesus. Você precisa dar ouvido, atentar às palavras de Jesus. E você precisa se aproximar de Jesus. Jesus está falando com você e querendo que você tome uma atitude que vai mudar a história da sua vida. Esse leproso, quando ele ouve as palavras de Jesus, provavelmente ele ouviu, ele acreditou e ele tomou essa decisão que eu acabei de falar para você, de ir ao encontro de Jesus. E ele foi. E já foi tão convicto de quem era Jesus, que ele já chega adorando a Jesus. É por isso que eu fiz questão de ler o versículo 2 e o 3, que diz assim: e eis que veio um leproso e o adorou. Só adora Jesus aqueles que acreditam nas palavras de Jesus. Ele só adorou a Jesus porque ele creu em tudo que Jesus tinha pregado naquele sermão. Então ele já foi com seu coração convicto, ele já foi com a sua fé ativa, ele já foi com a convicção firmada de fé que Jesus tinha autoridade para fazer o milagre, para dar o milagre que ele precisava. É por isso que os últimos versículos do capítulo 7 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, tinha poder nas palavras de Jesus. E esse homem creu no poder das palavras de Jesus e foi em busca do seu milagre.
Aqui está um ponto muito importante para todos nós, para todo ser humano na terra. Você tem que crer no poder das palavras de Jesus. Você tem que crer na autoridade das palavras de Jesus. Agora, você não pode ficar só em crer. Você tem que tomar uma atitude. Esse crer no poder da autoridade da palavra de Jesus tem que produzir um efeito na sua vida de te conduzir até Jesus, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas que você pode enfrentar. O importante é você chegar até Jesus, porque você chegando até Jesus, você vai ter o milagre que você precisa. Você vai ter o amparo que você precisa. Você vai ter a resposta que você necessita, talvez para as perguntas que você faz no seu dia a dia. E esse homem fez isso. Ele foi até Jesus. Rompeu o preconceito, rompeu as dificuldades, rompeu tudo aquilo que podia o atrapalhar e chegou até Jesus adorando. Olha o segredo aqui: adorar a Jesus. Jesus é o único que merece a nossa adoração. Jesus é o único que merece o nosso louvor. Jesus é o único que merece a nossa gratidão. Independente da sua vida, independente de como você está hoje, como você se encontra, adore a Jesus. E eu tenho certeza que você adorando a Jesus, glorificando a Jesus, agradecendo a Jesus, você vai poder, com fé, expor o teu problema para Ele, pedindo solução, e Ele vai dar a solução que você precisa, assim como Ele fez na vida deste homem que era leproso. Ele adora Jesus. Quando ele adora Jesus, aí ele faz a sua petição. Ele apresenta para Jesus o seu problema. Às vezes nós cometemos um equívoco muito grande. A gente já chega pedindo solução para Jesus do nosso problema. Já chegamos exigindo. Agora virou moda as pessoas exigirem de Jesus o seu milagre. Ah, Jesus, eu não aceito isso. Ah, Jesus, isso não pode acontecer. Ah, não pode isso. Ah, não aceito. Quem é você para exigir de Jesus alguma coisa? Quem quer milagre de Jesus tem que fazer como o leproso. Tem que se prostrar, tem que se humilhar, tem que se quebrantar diante de Jesus. Porque quando você fazer isso e apresentar a sua petição, aí sim, Jesus vai realizar um milagre na sua vida. Aí sim, Jesus vai fazer o milagre acontecer, porque você fez a coisa correta, que foi adorá-lo, reconhecê-lo como Senhor, como Rei, como Mestre, que ensina com autoridade, que tem uma palavra de poder que muda a tua história. Meu irmão, meu amigo, nesta manhã, seja um adorador que toque o coração de Deus. Seja um adorador que mova a Deus a teu favor. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração quebrantado. Se você se quebrantar diante do Senhor, o milagre vai acontecer. Deus vai realizar o que nós precisamos se nós tomarmos a atitude correta. Começando a fazer o que é certo, honrando a Jesus em nossas vidas. Amém? Ele foi curado porque ele fez o correto. Ele ouviu as palavras de Jesus, ele creu no poder da palavra de Jesus, que era com autoridade. Ele viu que havia autoridade nas palavras de Jesus. Ele viu que o negócio era diferente, não era como os escribas falavam antes. Não havia hipocrisia nas palavras de Jesus. Ele percebeu que havia amor no que Jesus falava. E ele creu. Foi ao encontro de Jesus, adorou, pediu o seu milagre e Jesus o curou. Jesus o libertou daquele mal. E o interessante que eu acho nesse texto também é que a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Dentro do conceito da lei, há todo um processo aqui, toda uma questão cerimonial, mas Jesus quebrou esse protocolo, tocou nele. Por que Jesus tocou nele? Primeiro, para demonstrar poder, autoridade sobre a enfermidade, sobre a doença. Depois, para mostrar que ele também está acima da lei. E para que todos entendessem que o maior cumprimento da lei é o amor, é a compaixão, é a misericórdia pelas pessoas. Hoje nós estamos presos também em muitos conceitos religiosos, em muitos cerimoniais, e estamos esquecendo do primordial que Jesus nos ensina na sua palavra: o amor.
o amor. Ele fala inclusive isso no capítulo 5 do seu sermão aqui, no versículo 44. Ele especifica bem isso. Ele diz: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Aleluia. Fazei bem os que vos maltratam, orai pelos que vos maltratam, os que vos perseguem, para que sejais filhos de Deus. Tem muita gente que acha que é filho de Deus, mas não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, não sabe nem o que é isso. Se você não tem amor pelo seu próximo, se você não faz o bem ao seu próximo, ao seu inimigo também, se você nem sequer ora pelo seu próximo, você não é um filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que amar o seu inimigo, você tem que amar o seu próximo, você tem que fazer bem a quem faz mal a você, você tem que fazer bem a quem te maltrata, você tem que fazer bem a quem te persegue, você tem que orar por essas pessoas. É isso que Jesus nos ensina. Jesus, tocando neste homem, ele quebra um protocolo de cerimônias e nos ensina que o amor está acima de qualquer coisa, que o amor pode tocar na enfermidade e ela ser curada, que o amor pode libertar, que o amor pode tirar da prisão alguém que está preso, aprisionado, precisando de libertação. Aquele homem precisava de libertação porque estava condenado pela lepra, uma doença incurável da época. Mas Jesus demonstrou o que é amor, demonstrou o que é misericórdia, quebrou os protocolos, quebrou os cerimoniais e mostrou que o amor está acima de tudo. Você ama a Deus? Então tenha misericórdia pelo seu parceiro, pelo seu companheiro, pelo seu irmão, pelo seu inimigo. A própria Bíblia diz que se teu filho, nós que somos maus, se nosso filho nos pedir peixe, pão, nós não vamos dar pedra, não vamos dar cobra, nós não vamos dar coisas ruins, quanto mais Deus que está no céu. Vamos crer na palavra de Deus, vamos buscar a Deus, vamos fazer a coisa certa, vamos ao encontro de Jesus. E quando chegarmos fazendo a coisa certa, nós iremos receber o milagre que tanto precisamos. Aquele homem fez a coisa certa. Ele foi ao encontro de Jesus, porque creu nas palavras de Jesus. O que mais está precisando hoje é nós voltarmos a crer mais nas palavras de Jesus. Deixarmos de acreditar muito nos outros e crermos mais na palavra de Jesus. Hoje tem muita gente preocupada com as profecias que os pregadores, que os profetas têm para entregar para as pessoas. Eu não estou preocupado com isso. Eu nem me importo com isso. Se Deus quiser usar alguém para falar comigo, é uma coisa específica de Deus. Ele pode, ele faz o que ele quer. Mas o meu pedido para Deus é: Senhor, fala comigo. Porque o Senhor já deixou a palavra. Nós já temos a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Você quer ver Deus falar com você? Abra a Bíblia. Tire um tempo para meditar. Tire um tempo para lê-la. Tire um tempo para estudar. E Deus vai falar com você. Ah, mas eu não estou bem. Ah, eu não sou crente. Deus vai falar com você através da palavra. Porque a palavra é a forma universal de Deus falar com o ser humano na terra. É a melhor forma de Deus falar com você. É através da sua palavra. Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. E Deus terá uma palavra de poder para o seu coração. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Uma palavra que vai mudar a sua família. Que vai mudar a sua história. Eu creio no poder da palavra de Jesus. E você crê? Então, se você crê, nesta manhã, te achegue a Deus. Te aproxima de Jesus. Adore-o. Glorifique-o. Exalte-o. E depois, faça o seu pedido. E Deus vai mudar a sua história. Mas, acima de tudo, reconheça Ele como o Senhor da sua vida. Reconheça Ele como o único caminho que você precisa caminhar. Reconheça Ele como a única saída da sua vida. Reconheça Ele como a alternativa principal a qual você precisa tomar. Ele tem a solução. Ele tem o milagre que você precisa. Mas para isso, você precisa crer no poder da sua palavra. Aí Ele vai te tocar. Vai te limpar. Vai te purificar. E vai mudar a sua história.
Tem uma outra parte aqui da questão quando ele envia para o sacerdote, mas não quero falar sobre isso. Não quero me alongar muito, mas quero apenas pedir que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, seja um adorador. Toque a Jesus com a sua adoração, e Jesus vai tocar em você. Vai tocar em você te dando, suprindo as suas necessidades, fazendo o milagre que tanto você precisa. Se nessa manhã você está enfermo, se nessa manhã você tem um problema que você acha que já é o fim, que acabou, como esse homem, que a lepra era o fim para ele, não tinha solução, não tinha cura, e Jesus o curou. Nessa manhã eu quero afirmar para você, no poder das palavras de Jesus. Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te transforma, Jesus muda o quadro, a situação da tua vida. Se você crê, ora comigo nesse momento. Eu quero orar por você que está me assistindo aí, por você que vai assistir essa live. Quero orar por você, acreditando no poder das palavras de Jesus. Amém? Se você quer confessar a Cristo como Salvador, faça isso nesse momento. Confesse Ele, reconheça Ele como o Senhor das suas vidas, reconheça você próprio, que você é um pecador, que você é um necessitado de Deus, que você precisa de Deus na sua vida. Reconheça Ele como o Senhor, que tem cuidado de você. Se você tem essa vida hoje, é porque Deus é que tem preservado ela. Porque a qualquer momento você pode partir. E aí? Então entrega essa vida para Jesus. Entrega ela. E deixa que nas mãos deles a tua vida está segura. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo sangue vivo do Cordeiro que nos abriu novo e vivo caminho, Senhor, para a tua presença. É pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor àqueles que me ouvem, que me assistem neste momento. Senhor amado, que nos reconcilia, que nos dá a oportunidade. É a sua graça manifestada na pessoa bendita de Jesus, para nos dar o favor que nós não merecemos, meu Pai. Que nós não merecemos. Pela sua misericórdia, que não nos dá aquilo que merecemos, que era a morte. Obrigado, maravilhoso Espírito Santo, por esse momento de reflexão, de meditação. E eu quero te apresentar o meu irmão, eu quero te apresentar a minha irmã, meu amigo que me ouve, que me assiste neste momento. Toca na vida dele. Nesse momento ele já te adorou, ele já creu na tua palavra, Senhor, e ele precisa de um milagre. Senhor, cura para a glória do teu nome. Sara dessa enfermidade, resolva esse problema. Toca neste coração. E esses que estão crendo no poder da tua palavra, estão te reconhecendo como o Senhor das suas vidas. Salva ele, escreve o seu nome no livro da vida, restaura ele social, moral, espiritual, sentimental. Faça uma mudança nessa vida, meu Pai, para que ele reconheça que tu é Deus na vida dele e se apresente diante de ti, que é o sumo sacerdote, com a sua oferta de gratidão, com o seu louvor, para te adorar, para te exaltar. Pai, é no nome de Jesus, teu Filho amado, que te louvo, que te agradeço, em o nome de Jesus. Receba o seu milagre, receba a sua bênção, que Cristo Jesus te abençoe. E não esqueça, creia no poder das palavras de Jesus. Creia no poder das palavras de Jesus. Não olhe para a minha vida, porque eu sou falho, sou pecador. Mas creia no poder das palavras de Jesus, que muda a sua vida, que muda a sua história. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz e a alegria nunca falte no seu lar. Amém. Muito obrigado a todos.